Estão vendo, gente, minha tela? Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa aqui. Sim, é o Ricardo mesmo, né, Ludmila? Ok, gente, olha só. O nome do nosso PI é Jogos de Tabuleiro. Qual é a proposta? Envolve essas três disciplinas, né? História, Geografia e o LIVE. A ideia é trazer, através desse trabalho mesmo, ó, buscar uma aproximação, aqui eu vou ler mesmo, tá? Dos alunos e seus pais através de experiências sensíveis, através de um viés de análise e prática de conteúdos que vocês aprendem em sala de aula, e vocês vão adaptar isso para uma criação de um jogo. Essa experiência pode ser ampliada quando a gente promove também interdisciplinaridade. Por isso que essa proposta aqui está envolvendo história, geografia e o LIVE, tá bom? Para que a gente integre áreas comuns e vocês tenham mais possibilidades de assuntos para serem trabalhados nesse PI. O objetivo é que vocês consigam, através da criatividade, desenvolver uma interpretação histórica e geográfica através da criação desse trabalho que vai estar sendo explicado agora, tá? E aí vocês vão praticar muitos hábitos do LIVE, hábito do detetive, hábito do primeiro passo, tá? Vários hábitos relacionados à criatividade, à comunicação e também a empatia no sentido de trabalhar em grupo, ok? Como que funciona? Qual é o objetivo específico desse PI? Vocês vão criar, opa, que tá juntinho aqui, ó, um jogo de tabuleiro ou de carta. Tem alguém falando comigo? Eu não terminei de explicar não, Luísa, calma aí, tá bom? Vocês vão criar uma proposta de um jogo de carta ou tabuleiro. Aqui tá tabuleiro, mas eu vou até alterar o jogo de tabuleiro ou carta como uma ferramenta pedagógica, como se vocês fossem desenvolver um jogo para ser usado na sala de aula. Como que vai ser feito isso? Vocês vão pesquisar um jogo, por exemplo, pode ser Uno, pode ser um jogo, igual, por exemplo, existe um jogo chamado Imagem e Ação, que é um jogo bem fácil também. Você tem que ficar. A professora Marina pediu para avisar que ela vai entrar mais tarde. Tá bom. Que foto, Isadora? O PI vai ser postado para vocês. O documento mesmo do PI. Tá? Aí, se eu mandar a foto aqui, a qualidade não vai ficar muito legal. Aí, eu vou mandar o documento, tá? A gente vai mandar o documento para vocês. Isso. E no blog também. Tá bom, Isadora? Aí, pessoal, olha só. A ideia é que vocês criem um jogo que aborde algum tema que você tenha estudado em geografia ou em história. Qual tema? Qualquer tema que você estudar desde o 6º ano, tá? E você vai propor um jogo que fale sobre esse assunto. Você pode criar, por exemplo, um jogo de tabuleiro com casinhas, com um caminho que pode ser percorrido através de um dado e tal, e ali aquele caminho ser um mapa sobre alguma coisa que você estudou em geografia. Ou pode ser um jogo de adivinhação, de cartas, de personalidades e de fatos históricos que vocês já estudaram, entendeu? Estou olhando aqui o chat. Então, pessoal, esse é o objetivo específico do trabalho. Como vocês vão desenvolver? Essa é a primeira aula expositiva para orientação sobre esses temas. A escolha do tema é de vocês me consultando, tá?
e consultando também o professor Paulo e o professor Júlio. O produto final vai ser o quê? A criação desse jogo. Você vai fotografar esse jogo. Depois, quando a gente voltar, né, para as aulas online, se Deus quiser, o quanto antes, você vai levar isso para a sala de aula e a gente vai utilizar isso em sala de aula, tá bom? Mas enquanto a gente não envia, você vai fotografar o resultado desse jogo e enviar para a gente. A gente vai passar ainda para vocês, calma, não precisa se preocupar com isso ainda. Data de limite, né, para entrega e para qual e-mail vão enviar. Agora se preocupem em pensar no que vocês vão fazer. Espera aí que tem alguém falando comigo, ó. Isis, vocês terão que fazer um jogo de tabuleiro ou de carta. Ricardo também está com alguma dúvida? Pode Professora, falar. pode fazer um jogo virtual? Eu acho que isso é mais complexo no sentido de você depois levar para a sala. Entendeu? A ideia é você fazer mesmo um jogo físico, tá? Depois você pode me explicar melhor. Gente, vocês não precisam ir na papelaria. Vocês podem usar o material que vocês têm em casa, sabe? Tipo, caderno, folha de chamex. Não precisa ser algo tão complexo assim. Dentro das possibilidades de vocês, vocês vão criar isso. Não é para ficar um jogo esteticamente perfeito. O que a gente quer que vocês trabalhem é a criatividade de aplicar um assunto estudado em história e em geografia e criar uma metodologia diferente. Isadora, mas você não tem material de escola aí, como caneta, tesoura, sabe? Caderno. Mas você não vai para sua casa? Então, olha só, você vai compor com um grupo que tenha condição de fazer isso. Você pode ficar, por exemplo, com a parte do trabalho mais voltada para você pensar na proposta. Entendi. E aí as outras pessoas do grupo ficam mais responsáveis por essa parte de fazer a parte física do trabalho. Até porque somente uma pessoa vai fazer a parte física, né? Uma cria, outra faz a parte física, enfim. Vocês vão se dividindo e também compartilhando essas dificuldades que a gente vai pensando. Quando vocês enviarem a foto do jogo que vocês criaram, você vai mandar também um documento de Word com o nome do seu grupo e uma avaliação. Olha aqui, essa parte aqui, ó. Uma autoavaliação de no mínimo 8 linhas, falando sobre quais hábitos e habilidades socioemocionais vocês exerceram para realizar esse trabalho. Vocês pegarão aquele plastificado do Live que a gente usa para consultar e identificar os hábitos e descrever como foi fazer esse trabalho, quais hábitos vocês mais praticaram, quais hábitos vocês não praticaram, enfim. Falar sobre isso, tá? Quem faz parte do grupo. A Isadora exerceu muito o hábito do detetive, a Isis exerceu o hábito do ouvido atento, e o hábito que a gente mais praticou para realizar esse trabalho foi esse, por causa disso, disso e disso, entendeu? E aí você vai escrever uma autoavaliação, tá bom? Quais são os recursos necessários, gente? Folha 4, caneta, lápis de cor, de repente uma cola e um celular para você tirar foto e mandar, tá bom? Basicamente é isso. Agora em junho, ó, nessa primeira semana aqui, a gente está passando as orientações e mais à frente, provavelmente semana que vem, a gente passa a data de entrega desse trabalho. O que é plastificado do Live, na sua pasta do Live, Ricardo, tem um plastificado, tem um cartazinho, assim, um bannerzinho, que é uma folha durinha, que tem todos os hábitos e habilidades do Live, para você consultar. Se você pegar seu material do Live, você vai ver que ele está lá. Pode ser cartolina,
Ludmila, se você tem cartolina em casa, né? Aí fica melhor ainda, e você pode usar a cartolina, tá bom? Vocês entenderam até aqui, gente? Não é para dificultar, gente. É para vocês, dentro da possibilidade de vocês, se dividirem em grupos. Pode ser até umas 4 pessoas. Como vocês estão organizando os outros grupos? Vocês já montaram grupos de outros PIs? Sim, falaram que vai ser o mesmo grupo para todos. Só que eu não sei se vocês vão querer mudar. Então, vocês podem seguir esses mesmos grupos porque fica mais fácil para vocês, sabe? Não ter que, por exemplo, para fazer o PI de matemática, você está fulano com fulano, ciclano, não sei quem. Para fazer o PI aqui de história, livro, geografia, você já tem que lidar com outras pessoas. Vocês fazendo um grupo só, vocês estão conversando com as mesmas pessoas ao longo da semana sobre essa proposta, entendeu? E aí eu acho que fica mais, a logística fica melhor para vocês. Tá bom, pessoal? Agora, gente, eu quero que vocês consultem aí a internet, pensem em algum tema e eu vou para fazer a chamada de vocês. Enquanto isso, eu quero que vocês pesquisem e falem o que vocês estão pensando, tá? E tirem dúvidas. Pode ser? Eu já estou abrindo a chamada aqui. Pode ser, gente? Estão me ouvindo? Tudo ok? Então tá bom. Enquanto eu organizo a chamada aqui, podem ir pesquisando aí na internet e aí abre o microfone ou fala comigo aqui pelo chat, tá bom? Vem, Matheus.
Gente, tô aqui, tá bom? Vocês ainda, né, estão olhando aí, mas à medida que quiserem perguntando, é só falar, tá? Júlia, ótimo, exatamente. Você pode pegar um jogo que já existe e aproveitar as regras desse jogo, entendeu? Como que você adaptaria dama? Porque dama não tem muito tema, né? Ela tem só movimentação. Como que você criaria critério desse jogo linkado com o conteúdo de história ou de geografia? Só isso que eu Então, foi queria só um entender. exemplo mesmo. Ah, tá. Só para entender, né? Tá. Então a gente pode pegar um jogo comum e mudar o contexto do jogo? Pode mudar o tema desse jogo e inserir um tema de geografia ou história. Tá, Luísa? Antônio, Beatriz, Isadora. A Isis. Isis. Júlia, Lorenzo, Ludmila. Luísa, Matheus, Milena. Luísa. Professora, o que é isso que você está fazendo? Chamada. Eu olho quem tá
participando da reunião e eu estou registrando na pauta de presença, tá? Paola, Ricardo, Vitória. Alguém falou comigo. E o Igor também tá. Igor. Uhum. Ok. Não, não, era só a chamadinha mesmo. Prof, outra dúvida. Se a gente fosse fazer de Uno, por exemplo, usando as cartas do Uno, a gente pode pegar papel, folha sulfite, encapar ele e desenhar por cima outra coisa? Nossa, É fica tipo ótimo. pegar um Só que aí papel você mais não. durinho. Para ficar mais durinho, né? Mas, Luísa, se você pegar uma. Sabe uma. Não tem essas sacolas de loja de papel? Aham. Porque aí você não perde um Uno, né? A não ser que você tenha um baralho incompleto em casa. É, então, Entendeu? é bem isso. Ah, então legal. Legal mesmo. Porque, tipo, se eu não tivesse peça faltando, se ainda desse pra jogar, eu usaria como molde em outra folha. Ou em papelão, pra poder ficar mais durinho mesmo. Mas tá faltando peça, então nem vale a pena só usar como molde. Daí já encapa ele. Sim, aí você vai bem conseguir aproveitar. Legal, muito show.
Professora, eu tenho um jogo aqui de tabuleiro que eu só tenho tabuleiro, eu perdi as peças. Aí dá pra mim reutilizar, eu acho. Só que eu vou ter que pintar, né? De novo. É, mas também dá para aproveitar, né? Quem tiver dado, gente, jogo de tabuleiro também fica simples, entendeu? Não fica muito difícil, não. Cria paradas com perguntas, por exemplo, assim, ó, faz um caminho. E aí, as paradas que a pessoa jogaria com dado, teria que usar um peãozinho, né? Por exemplo, pode ser desafios de você acertar coisas de história ou de geografia, né? E à medida que vai avançando, chega na reta final, vamos dizer assim. Acho que também fica bem tranquilo de se fazer, tá?
a gente vai ter até quando para fazer o trabalho? Luísa, o mês de junho é o mês para esse EPI ser executado. A data limite vai ser passada na semana que vem. Para essa semana, o que vocês precisam pensar é qual vai ser a proposta do grupo de vocês e como vocês vão instrumentar e executar para fazer. Não precisa se preocupar ainda com data, que a gente ainda está acertando essas datas entre a equipe, tá bom? E aí na semana que vem a gente fecha isso e passa para vocês na aula ao vivo, tá? Ok, mas você acha que vai ser tipo mais de uma semana? Imagina, no mínimo sim, porque como essa semana, né, já ainda não foi passada a data, então no mínimo uma semana, porque a gente vai falar só na semana que vem. Então mais de uma semana, tá bom? Eu sei, Isa, a aula é para isso mesmo, para vocês me consultarem, irem falando o que vocês estão pensando e eu vou orientando. Quando terminar a aula, a gente termina, tá?
Pessoal, como estamos aí? Vocês têm conseguido encontrar, né, propostas, alternativas? Tá. Nós vamos encerrar aqui então, gente, e a gente vai se falando ao longo, né, da semana. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode procurar por e-mail também, tá bom? E aí, sim, são 8h10, ô Luísa, tá? E que eu tenho que ir para outra turma agora, que é a turma do 6º ano. Então, meninos, podem ir pensando, procurem qualquer coisa a gente por e-mail e também nas aulas dos outros professores né, das disciplinas envolvidas, tá bom? Beijão para vocês, bom dia e até a nossa próxima aula, tá, galera? Um abraço, beijo!